senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, manda-nos o dever da memória que no dia de Portugal a sociedade civil se reúne aqui, frente ao monumento aos combatentes do ultramar, para prestar homenagem aos que em armas contribuíram de forma sublime para honrar o nome de Portugal. Combatentes, convoquei-vos para virem a Belém para que celebremos Portugal e celebrá-lo recordando o ambiente de vida que nos tornou mais fortes e mais conscientes do valor da entrega por amor à pátria e do sentido profundo da solidariedade que acompanha todos os atos de combate, em particular os que se travam em terra de fogo. Tomando o exemplo dos portugueses que, mais por armas que por letras, criaram e expandiram Portugal, nós, mais de 1 milhão de jovens, demos o melhor da nossa juventude, combatendo em terras inóspitas, longínquas, em defesa de Portugal e dos seus valores. Éramos tão jovens e fomos, deixando para trás os que mais gostávamos: mães, esposas, namoradas, amigos, também diversões. Muitos de nós, como eu, deixando filhos bebés, outros deixando os seus a caminho de nascer. E combatemos, lutamos. E será que os jovens de hoje comparecem perante os novos combates por Portugal? Perante sérias dúvidas, esta Comissão Executiva elegeu um tema de reflexão que urge tomar em mãos: colocar a juventude como elemento nuclear na definição dos desígnios de Portugal e pôr os jovens a pensar sobre os seus próprios desafios e motivá-los a responder às várias ameaças que por aí andam e vencê-las. E elegemos o marco como desses desafios. Por isso, levamos este assunto a um debate em colóquio universitário, mostrando as potencialidades do mar que é nosso, que aumentam imenso o nosso território e património, cuja exploração económica exige um avanço científico que está nas fronteiras do conhecimento, plataforma que precisamos defender para assegurar uma via essencial ao nosso desenvolvimento. E muitos outros combates que nos esperam: a salvaguarda da independência, a defesa da língua e da cultura, a erradicação da pobreza, tantos outros. A nossa geração de jovens dos anos 60 e 70 enfrentou muitos desafios, antes, durante e depois da guerra. Combatemos com Portugal porque nos impunha o dever moral de defender os valores nacionais. Foi por sentir a necessidade de transferir a responsabilidade de prosseguir os combates com Portugal para as novas gerações que vos pedi que trouxessem os vossos filhos e os vossos netos para que daqui do ponto onde todos partimos, cujo património histórico nos faz recordar os nossos heróis da aventura, e os possam meditar sobre os seus compromissos para com o nosso país. Por último, queria pedir-vos um pequeno momento de meditação. Voltem-se para as paredes brancas desta fortaleza e recordem os vossos amigos. Com este gesto, gostaria que focássemos a atenção no essencial: a homenagem que aqui prestamos aos combatentes que morreram por Portugal, e louvar os combatentes de hoje que se batem noutras terras, noutros conflitos, e a recordar as centenas de milhares de combatentes do ultramar que não tiveram fim. É inequívoco o seu amor por Portugal, Portugal que juramos defender, mesmo com o sacrifício da própria vida. Obrigado, combatentes. Viva Portugal! O Sr. Presidente da Comissão Executiva vai ler uma mensagem de sua excelência ao Sr. Presidente da República. Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República para o Encontro Nacional de Combatentes, 10 de junho de 2014. Combatentes, hoje celebramos Portugal. Celebramos este país que amamos, este Portugal que somos, ova da vontade de um povo, uma história escrita pelos feitos dos seus heróis, mas também pelas suas vidas e proezas de homens simples que sublimaram as suas capacidades ao serviço de Portugal. Afirmamos o nosso orgulho por um passado que nos une e pelos valores que nos fizeram erguer como nação livre, soberana e independente. Combatentes, evocamos este ano o centenário da Primeira Grande Guerra.
A participação portuguesa neste conflito ilustra um dos mais dramáticos e grandiosos exemplos de sacrifício, de capacidade de sofrimento e de amor à pátria do soldado português. As tropas, mal treinadas e mal equipadas, sem armamento adequado e perante a incapacidade do país para enviar reforços, foram remetidas ao total abandono. Os militares que foram para a Flandres e para a África nada tinham e com eles só levaram a coragem. E foi somente a coragem, a valentia demonstrada pelos soldados do campo de batalha que permitiu honrar Portugal com o desfile do seu contingente ao lado dos aliados na parada da vitória sobre o Arco do Triunfo. Foi com homens desta têmpera que se fez Portugal. Por isso os combatentes são um pilar essencial da reserva moral da nação. Vivemos um período de dificuldades que nos convoca para outros combates, mas que também nos estimula para vencer novos desafios. Um desses desafios, de maior interesse para o país e para o qual tenho vindo a chamar a atenção dos portugueses, foi justamente escolhido como tema deste encontro: o mar. O mar que é a história, marca impossível da nossa identidade e da nossa cultura construída por séculos de ligação aos oceanos. Mar que espelha a nossa vontade e as nossas convicções que nos levaram a rumar ao desconhecido, moldando para sempre a alma e o sentido de uma nação. Mar que nos abriu ao mundo e nos levou a outros povos e outras culturas, que foi fator de desenvolvimento e de avanço científico. Mar que também é presente. Precisamos de ter a visão e a ousadia dos nossos antepassados, de querer ir mais longe, de desbravar novos caminhos para o progresso e o bem-estar dos portugueses. Por isso há que olhar o mar para além das epopeias, procurar novos espaços, novos saberes e novos recursos. Olhar o mar como uma aposta que nos trará mais riqueza e mais prosperidade. Buscar no mar o renovado sentido de existência como país. Combatentes, é tempo de nos unirmos para conquistar o futuro, porque Portugal tudo merece. O vosso espírito de serviço e de luta pelo bem comum, a vossa solidariedade e a vossa dedicação ao país deverão ser um exemplo a seguir pelos mais novos. Há que mobilizar as atuais gerações para os novos desafios, conferindo uma energia renovada ao objetivo comum de cumprir Portugal. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Oremos. Senhor Deus da vida e da paz, Tu que criaste os homens para serem herdeiros e construtores da Tua glória, nós Te bendizemos e Te agradecemos. Tu fizeste dele o mistério da Sua Páscoa, o artífice da nossa salvação, a fonte de toda a paz e a união de toda a humanidade. Hoje queremos pedir por todos os combatentes que honraram e tombaram pela pátria, pelos seus desejos, pelos seus esforços e heroicidade, que os tenhas na Tua paz. Senhor, que o Teu Espírito de paz, que neles suscitaste e suscitas em nossos dias, nos ensina a substituir o ódio pelo amor, a desconfiança pela compreensão, a indiferença pela solidariedade, para nos tornarmos verdadeiros artífices de paz e bem. Lembra-te, ó Pai, de todos que lutam, sofrem e morrem para que possa nascer um mundo mais fraterno, mais humano, onde reina a justiça, a paz e o amor. À glória de Cristo. Amém. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, misericordioso, misericordiador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus e as bênçãos sejam connosco. Fortunado é aquele que, quando deixa esse mundo temporário, deixa boas recordações e pessoas que oram por ele. A melhor prenda que nós possamos dar aos nossos familiares que nos deixaram, os nossos amigos, os nossos colegas, a melhor prenda é orando por eles. Nessa oração interreligiosa única no nosso país e provavelmente pouquíssimas pelo mundo fora, oremos ao Senhor Todo-Poderoso e Todo-Misericordioso que dê um lugar de paz
a todos aqueles que nos deixaram. Vou recitar alguns versículos sagrados do Alcorão em árabe com a respectiva tradução. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Ar-Rahman Ar-Rahim. O misericordioso, o misericordiador. Malik Yawmiddin. O Senhor do dia do juízo final. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti somente adoramos e só a ti pedimos ajuda. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos para o caminho certo. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para o caminho a quem tu favoreceste e não para o caminho daqueles que incorreram na tua cólera. Amém. Amém. Portugueses, combatentes de Portugal, familiares, amigos, entendeu a Comissão Executiva para a homenagem nacional aos combatentes convidar este ano como orador para proferir umas breves palavras um professor universitário que se dedica à história da ciência, que não foi combatente e que certamente não passou pelas durezas por que muitos de vós passaram. A oportunidade de me dirigir a esta assistência e ao que ela representa é seguramente uma das maiores distinções que recebi na minha vida. Estou aqui, pois, antes de mais nada, para prestar o meu respeito e a minha homenagem a todos os combatentes e para, com todos eles, lembrar muito em especial os que tombaram. De certa maneira, estou aqui para dar voz a tantos da minha geração que, tendo vivido em circunstâncias muito diferentes das vossas, olham com curiosidade, com admiração e, sobretudo, com imenso respeito para todos vós. Para começar estas breves palavras, vale sempre a pena relembrar algo que é para todos nós uma evidência. Não viemos aqui para celebrar nem uma ideologia, nem uma política. Não viemos para comemorar nem vitórias, nem para lamentar derrotas. Não viemos para julgar. Também não viemos apenas para relembrar o passado como algo frio e distante que se examina com um interesse vago ou apenas com saudade. Estamos aqui neste Dia de Portugal para relembrar e homenagear, talvez com comoção, mas também, sobretudo, com alegria, a grandeza dos que lutaram por Portugal e para comemorar com esperança este amor pela nossa terra e pela nossa gente. A passagem dos anos torna este encontro nacional cada vez mais importante e mais significativo. O tempo pode esbater as circunstâncias concretas dos feitos que recordamos, mas realça e torna mais nítidos o esforço e a entrega de todos os combatentes. Pobre de um país que não olhe com respeito e admiração para aqueles que o serviram nas situações mais duras e mais extremas. Pobre de um país que não lembra aqueles que por ele deram tudo. Pobre de um país que não recordasse os seus mortos. A história de uma nação não é só feita de conquistas materiais, sejam elas de que tipo forem. A história é feita também de memória e de exemplos. Exemplos que o passado projeta no presente e nos esclarecem sobre quem somos. É por isso que o vosso esforço e o vosso exemplo nunca serão esquecidos. Não fui combatente, mas por razões familiares e de amizade, conheci e privei ao longo dos anos com muitos que o foram. Gostava de dizer o que aprendi com eles, ou seja, o que aprendi convosco. Aprendi convosco que os verdadeiros soldados
lutam não porque odeiam o que têm diante, mas porque amam o que deixaram em casa. Aprendi que das missões em terras distantes nasce o encanto por essas terras e pelos seus habitantes. Aprendi que o amor ao próprio país não é um sentimento que fecha, mas um abraço que se alarga a outros povos. Aprendi que nas provações mais duras se forjam amizades que não distinguem nem raças, nem credos, nem origens sociais, nem níveis de instrução. Aprendi o que é o respeito e a admiração por aqueles que foram adversários e antigos inimigos. Aprendi, finalmente, que quem mais preza e deseja a paz é quem já teve um dia que combater. Estas são lições que têm de ser recordadas às novas gerações, mas são lições que ninguém pode dar melhor do que vós. O vosso exemplo e a vossa presença são hoje tão importantes como no dia em que fostes chamados. Olhar para esta assistência é também, de certa maneira, olhar para a história de Portugal. Os combatentes do ultramar são os mais recentes representantes da história única e singular que o nosso país teve. A história do nosso país enche de surpresa e admiração a quem a estuda. Uma nação pequena, escassa população, de recursos limitados, veio a desempenhar um papel singular na história da Europa e do mundo. Não foi uma história perfeita de gente irrepreensível. Histórias assim não existem. Mas só um olhar de imenso cinismo ficaria indiferente perante a grandeza do que sucedeu. Desde muito cedo, os habitantes deste pequeno território continental reclamaram a independência e afirmaram a sua diferença. Depois, os portugueses foram o primeiro povo europeu a navegar em longa distância nos oceanos de forma estável e individual, fazendo o que antes deles nenhum outro povo da Europa se atreveu a fazer. Foi o povo que transformou o oceano, que era uma barreira, em mares que passaram a ser estradas. Aquilo que durante séculos marcava o fim, passou a ser agora porta de passagem. É só para pintar imagens. Pedro Nunes, o matemático, o maior cientista da nossa história, sempre a par com palavras e nada dado a devaneios retóricos, disse-o sem timidezes, e cito: os portugueses ousaram cometer o grande mar oceano, entraram por ele sem nenhum receio, descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, novos povos, e o que mais é, novo céu e novas estrelas. E perderam tanto o medo que nem a grande quentura da torrada nem o descompassado frio da extrema parte do sul lhes pode estorvar. Descobrindo e passando o temeroso cabo da Nova Esperança, o mar da Etiópia, da Arábia e da Pérsia, poderão chegar à Índia, passaram o Rio Ganges, a grande Tacubana e as ilhas mais orientais. Tiraram-nos muitas ignorâncias. E fizeram o mar tão chão que não há quem hoje ouse dizer que encontrasse novamente alguma pequena ilha, alguns baixos ou sequer algum penedo que por nossas navegações não seja já descoberto. Estes acontecimentos colocaram os portugueses em contacto com povos de todo o mundo, misturaram-nos com gente de todas as cores, levaram a fé de Cristo aos mais recônditos cantos da terra e espalharam a nossa língua por todos os continentes. A nossa língua que, como diz o poeta, é também a nossa pátria. Os historiadores discutem há décadas como explicar estes factos surpreendentes. Razões económicas, políticas, sociais, religiosas têm sido avançadas como explicação e todas elas são certamente necessárias. Mas talvez a resposta esteja também em olharmos para nós próprios, arrojados, às vezes imprudentes, sempre prontos para partir, voluntariosos e um pouco desorganizados, fascinados com o novo, com o diferente, sonhadores. Assim somos nós e assim foram os portugueses de todos os tempos. Foi este movimento irreprimível de ir para fora das fronteiras do país que, com o passar dos séculos, nos levou à África e depois nos trouxe até aqui. Nos combatentes do ultramar estão séculos de história. E foi por causa dessa história que agora, no presente, contamos no mundo com várias nações que, com todo o respeito, tratamos como irmãs. Portugal atravessa de novo momentos difíceis.
mas apesar de tudo, dificuldades mais benignas do que aquelas por que muitos de vós passaram. Mas é nestes momentos que o exemplo de tantos combatentes, tantos que estão aqui e outros tantos que já não se encontram entre nós, se torna mais necessário. As circunstâncias específicas do momento atual são muito diferentes das que se colocaram diante dos combatentes do ultramar, mas os desafios não são menores. Também hoje, aquilo que é mais preciso são homens e mulheres que amem a sua terra e que estejam prontos para trabalhar e lutar por Portugal. Aquilo que os combatentes têm o dever de recordar é que o amor à própria terra é a primeira condição para todo o desenvolvimento e todo o progresso. Aquilo que têm de ensinar é que não há muito a esperar de quem não ama o seu país. Este Dia de Portugal e esta homenagem aos combatentes relembram o que passou, mas sobretudo olham para o futuro. Estamos aqui como quem, para dar um passo em frente, tem de começar por fincar um pé atrás. Relembramos hoje os que combateram por Portugal, porque é o futuro do nosso país que nos interessa. Os nomes que estão nas lápides deste monumento não evocam só saudade e perda. Eles comprometem-nos, recordam-nos a todos, de maneira muito severa e muito exigente, que quaisquer que sejam as dificuldades, não se desiste de Portugal. Viva Portugal!
Senhor.